Olá, amigos e amigas, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar o propósito de estudarmos um pouco mais a sua doutrina de amor e luz na visão da doutrina dos Espíritos. Que Deus possa nos abençoar de igual forma e que a gente possa ter, durante esse breve encontro, esclarecimento e direcionamento para seguirmos em frente. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar das causas atuais das aflições, né? E é um golpe muito duro para nós, para o nosso orgulho, em saber que todas as aflições que carregamos são frutos da nossa própria forma de proceder, da nossa imprevidência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da forma equivocada ainda de encarar a vida e cometer atos que muitas das vezes não são punidos pela lei da sociedade, mas são capituladas como transgressão no Código Divino. A lei humana não nos alcança, mas a lei divina sempre estará nos cobrando a recuperação ou a reprimenda, ou melhor, a reconstrução daquilo que de alguma forma nós destruímos ou não cuidamos da melhor forma. Então, reconsiderar que nós estamos hoje sofrendo as consequências do nosso procedimento errado é muito duro para nós reconhecer isso. E, na verdade, nós nunca reconhecemos, ou na maioria das vezes não reconhecemos. Colocamos a responsabilidade sempre em outrem, ou seja, naquele companheiro que convive conosco, que não nos soube entender e nos fez cometer algum ato do qual nós reprovamos, né? Mas nos isentamos de culpa, colocando nesse companheiro a culpa, a responsabilidade daquele ato tresloucado que cometemos. Ou mesmo colocamos em Deus essa responsabilidade, dizendo que isso faz parte do nosso destino, que Deus está de mal conosco e por isso nos faz passar por aquela dor e por aquela aflição. Mas Kardec vem esclarecer para nós, nesses dois itens que nós falamos, nos itens 4 e 5, que ele fala das aflições, que nós somos os nossos próprios artífices, ou da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Quantas vezes nós malbaratamos os sentimentos que deveriam ser valorizados na relação com os nossos companheiros em humanidade? Quantos casamentos não foram forjados não no sentimento, ou melhor dizendo, não foram baseados no sentimento verdadeiro de estima, de amor um para com o outro cônjuge, mas sim por interesses escusos, como interesse financeiro, posição social, outras situações que não representam o verdadeiro elo que possa unir duas pessoas. Quantas das vezes nós tomamos algumas atitudes no calor das emoções, sem pesar exatamente quais serão as repercussões daquele ato que vamos cometer e iremos nos arrepender mais à frente, porque não levamos em conta que deveríamos primeiro pensar melhor, meditar melhor em qual atitude que devemos tomar. Quantos companheiros passam por cima do outro, desconsiderando a fraternidade e o respeito que devemos ter para com todos. Sempre em questões profissionais, onde deixamos de lado a consideração por aquele companheiro, dando-lhe uma rasteira, né? Ou passando para trás, galgarmos situações melhores na empresa. Então são valores que a gente deveremos cultivar no nosso caráter, e esses valores deverão sempre nortear qualquer das ações que devemos cometer. Divaldo Pereira Franco conta em alguma das suas palestras que nós precisamos banir, ou precisaríamos tomar muito cuidado com o sentimento dentro do movimento espírita, um sentimento de igrejismo. E o que é esse sentimento de igrejismo?
de vários costumes antigos que cultivamos quando frequentamos as nossas igrejas, em outros arraiais religiosos, em que nós íamos sempre à missa aos domingos, ou dia que fosse convencionado, cantávamos, abríamos a Bíblia ou qualquer outro livro, né? E quando saímos da igreja, esquecemos tudo que aprendemos ali dentro, né? É o sentimento de que só ir à igreja basta. A doutrina espírita veio esclarecer para nós que não devemos ter esse sentimento de igrejismo, que o evangelho que o Cristo acendeu em nossos corações não é um simples sistema de crença, mas um sistema de modificação do próprio caráter. A doutrina espírita tem por base e por meta atingir a nossa consciência e daí mudar a nossa forma de proceder, mudar a nossa personalidade, tornando uma personalidade de egoística para uma personalidade mais altruística, mais fraterna, mais igualitária, onde nós consideramos o nosso irmão como prolongamento de nós mesmos. E quando fala das causas atuais das aflições, né, e Kardec coloca que nós temos duas formas de... As nossas aflições têm duas origens, as causas atuais e as causas anteriores. Se nós não reconhecemos no cenário atual o motivo pelo qual aquela dor vem nos visitar, com certeza a sua geratriz está em vidas passadas, onde nós cometemos alguns desatinos e hoje estamos aqui para recuperar. No final da dissertação de Kardec, ele faz uma alegoria bastante interessante, que ele diz o seguinte: mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, muitas das vezes nós nos arrependemos e não dá mais tempo de recuperar ou de refazer aquele mal feito que engendramos nessa vida. Então, o que acontece? Nós teremos uma outra oportunidade. Como o sol nasce no dia seguinte, o nosso sol de uma nova encarnação vai nos brilhar numa nova oportunidade, onde nós deveremos retornar ao corpo de carne para refazer antigas amizades que transformamos em inimizades, transformar inimigos em amigos, transformar companheiros afastados em verdadeiros irmãos. E assim cumprimos aquilo que Deus espera de nós, que um dia nós formemos uma família universal, onde todos terão amor um para com o outro, independente de raça, de credo, de religião, de opção sexual, de ideologia política ou qualquer outra coisa. Porque tudo isso é passageiro, mas os laços do amor, os laços verdadeiros que unem as almas, esse aí é para toda a vida. E é esses laços de amor, de união, que prendem as criaturas, prendem no bom sentido, né? No sentido de unir pelo coração, é que devemos cultivar. Não devemos ver as pessoas como uma utilidade que ela nos possa ter, mas como um irmão que precisa de nós para caminhar, como nós também precisamos dele para continuar a nossa jornada. E assim, apoiando-se uns nos outros, vamos amar mais, compreender mais e deixar que aquele companheiro siga também o seu ritmo, ainda que não concordemos, busquemos auxiliá-los na resolução dos seus problemas. E se ele não nos quiser ouvir, que ele possa ser feliz, sempre torcendo para que ele um dia possa encontrar o caminho da felicidade, o caminho da retidão, assim como nós encontramos na doutrina espírita. Que todos nós possamos ser bastante felizes, bastante fraternos e cada vez mais levando bem alto aquele mandamento de que Jesus nos prescreveu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz.